ressurreição, eu sou a vida. Não morrerá para sempre quem crê em mim, seu Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram consigo óleo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E as previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor eles comprar aos vendedores. Enquanto foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesta noite, celebramos, irmãos e irmãs, mais uma missa da saudade, em que a gente faz uma reflexão sobre um tema ligado à eternidade e à vida eterna. De uma coisa nós sabemos: todos nós vamos morrer. Nós sabemos disso. Sabemos também que o julgamento do mundo acontecerá, o Senhor vai voltar. É volta do Senhor, a parousia, o fim do mundo, o fim dos tempos, o julgamento final, o juízo final. As pessoas pensam que, quando pensam na morte, pensam no momento em que a pessoa para de respirar, fica inanimada e é enterrada. Essa é a morte, sim, mas é um tipo só. Há 3 tipos de morte, e eles têm base bíblica. Primeira, a morte física. É a morte mais conhecida. É quando o nosso espírito se separa, entre aspas, do corpo. Uso entre aspas. Porque isso acontece, o nosso corpo fica inanimado e apodrece, somos sepultados. O corpo apodrece. Essa carne aqui, né, o bicho come. Só fica o osso, só o esqueleto. A Bíblia diz que esse tipo de morte foi consequência do pecado lá no jardim do Éden. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó retornarás. Assim, todos os descendentes de Adão e Eva passam pela morte física, o que inclui eu
e você, cada um de nós. De São Paulo em Romanos 5:12. Portanto, assim como um só homem, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário de São Paulo, o salário do pecado é a morte. A morte. A morte espiritual. Esse tipo de morte é experimentada ainda em vida. Isso acontece porque a morte significa a separação espiritual de Deus. Sim, a Bíblia entende que a pessoa sem Deus está morta espiritualmente. Deus me livre, né? Deve ter um monte de zumbizinho por aí afora. Gente viva que se parece como mortos, separados e longe de Deus. Essa morte se dá por causa do pecado que reina na nossa vida. Sem Cristo, todos estão nessa condição de morte espiritual. Sem Deus, Jesus nos deu vida, estando vós mortos, de Efésios 2:1. Jesus nos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O Senhor nos encontrou mortos. Deus me encontrou morto. Morto no meu pecado, morto nos meus erros. E como vemos nessa experiência, todos estávamos mortos, espiritualmente separados de Deus pelo pecado. Porém, essa condição da morte pode ser mudada pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, que é a nossa salvação. Porque diz São Paulo em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Sem receber essa graça pela fé, todos nós somos mortos espiritualmente diante de Deus. A morte física, consequência do pecado. A morte espiritual, por causa do pecado também, é o afastamento de Deus. E então a morte final, a morte escatológica. Essa é a morte mais terrível e decorre da morte espiritual. Também significa separação espiritual de Deus, mas dessa vez uma separação eterna. A morte espiritual é a morte nessa vida, e que pode ser mudada pela graça e pela fé, mas a morte eterna, não. Separação para sempre de Deus, que é a condição, por exemplo, de Abraão, o rico, que olha para Abraão e fala: Senhor, pede a Abraão vir para cá, deixa eu molhar, pede para ele molhar só o dedo aí, eu preciso tomar um pouco de água, está muito quente aqui. E Jesus, na palavra diz: não dá, ele não pode nem passar para lá e você nem passar para cá, não comunica, estamos separados. Os que passam por essa morte, que também é chamada de morte eterna, morte final, morte, segunda morte, terão como destino o local de tormentos eternos, chamado de inferno. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro da água do fogo. Lá em Apocalipse 20:14. Esta é a segunda morte, a morte no inferno. Quem passa por essa morte serão todos os não salvos, condenados pela justiça de Deus no último dia. O rei dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu sei que esse assunto é difícil, mas é uma palavra de consolação e esperança para nós essa noite. É que nos rendemos todos ao senhorio de Cristo. Pela graça de Deus e mediante a fé, fomos todos salvos, e não sofreremos a morte final. Pelo contrário, gozaremos a vida eterna ao lado de Deus. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
A morte eterna é a nossa vida longe de Deus. É o renegar a Deus com todas as nossas forças, sem nenhuma possibilidade de conversão. Nós cristãos cremos na vida eterna, na comunhão com Deus depois da morte física. E para alcançar essa meta, o cristão precisa seguir Jesus. Nós não sabemos quais são os planos de Deus em relação aos pecadores, mas imaginamos que, em nome da justiça de Deus, quem renega Cristo, que não ama como um verdadeiro cristão e não participa da vida, mas vai participar da morte eterna. Às vezes eu sei, é difícil falar isso, mas Deus não é bobo não. Deus não é bobo. Sem conversão, sem arrependimento, não vai tomando atalho para chegar no céu. Não tem atalho, meu santo. Tem gente que acha que tem atalho, que Deus é bonzinho. Sim, Deus é maravilhoso, mas se não encontrar um coração aberto à conversão, o Senhor fará justiça. Pecados que levam a esta morte. Lá em 1 João 5, 16, 17, fala da oração pelos pecadores, fala dos pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Quais são os pecados que levam à morte? O pecado que leva à morte é aquele que mais se faz com consciência. Há inclusive alguns que pensam que os pecados que levam à morte são até mesmo pecados que causam a morte física da pessoa que peca. Contudo, sabemos que Jesus morreu na cruz para redimir o ser humano de todo o seu pecado. O problema é que a graça de Deus, de qualquer forma, supõe que a pessoa reconheça a Cristo. Precisa ser verdadeiramente cristão, e esse tem a vida eterna e segue protegido por Deus. João diz que o pecado que conduz à morte é o não amar. É o mesmo que não ser cristão, não estar em harmonia com Jesus. De fato, todos os pecados conduzem à morte, pois todo pecado nos afasta de Deus. O cristão, todavia, não recebe a morte que merece, porque os seus pecados foram expiados pela morte de Cristo, que se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. Aqui, irmãos e irmãs, está a nossa salvação. Pelos nossos pecados mereceríamos a morte eterna. Por cada pecado que nós cometemos, qual seria o nosso destino? A morte eterna também. Mas expiados, salvos, redimidos na morte de Cristo, o pecado que nós cometemos não tem mais força de condenação eterna sobre nós. A morte eterna já não é a última palavra sobre a morte para nós, porque somos redimidos por Cristo Senhor. Essa é a vida da graça, a vida de oração, a vida da fé, a vida em Cristo. Se nascemos, então podemos afirmar que um dia morreremos, e passando pela morte, a morte. O problema então não é morrer, mas saber morrer. Se morrermos na obediência e na fé em Cristo, passaremos da morte para a vida, e o nosso espírito estará à destra do Senhor, do Pai. Nossa vida deve estar em Deus, vivendo na graça, fiéis aos seus ensinamentos, mandamentos, garantindo assim a sua vitória sobre nossas lutas diárias, pois aquele que vencer será a coluna e estará assentado à direita de Deus. Diz Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Assim, meus irmãos, é mais sábio investir
tudo o que somos e que temos na vida eterna, do que na morte eterna, pois tanto a vida como a morte são eternas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,